Olá, meus queridos irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal que fala sobre missão. Se o seu desejo é abreviar a volta de Cristo, você está no canal certo. Nosso objetivo aqui é providenciar ferramentas, ideias, munições para que essa guerra espiritual seja vencida e Cristo volte logo. No mês de novembro, para quem está antenado, sabe que é o mês do reencontro, da Operação Resgate. Trabalhar com aqueles nossos irmãos, por alguma razão, algum motivo, se afastaram da fé. E esses irmãos precisam ser pastoreados e cuidados. E esse projeto aqui tem essa visão de ajudar a resgatar a ovelha perdida e trazer o filho pródigo também para a casa do Pai. Então fique comigo até o final, você vai investir alguns minutinhos aí no seu crescimento, quero dividir algumas ideias. Compartilhe esse vídeo com a igreja e vamos colocar em prática o projeto de Operação Resgate, tá bom? Que é o reencontro. O texto bíblico que nós colocamos como base é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, a obra e o ministério do nosso Deus era fazer essa reconciliação com a humanidade por meio de Cristo, na cruz do Calvário, essa inimizade que começou no Éden, com o pecado de Adão e Eva, mas a amizade foi restabelecida com o sacrifício de Cristo, e no final do verso 18 aí diz que ele nos deu o ministério da reconciliação. Então devemos nos reconciliar, os nossos irmãos, e reconciliar eles com Cristo, amém? Vamos ver os objetivos desse projeto? Fazer um levantamento de membros afastados da igreja e, através de um projeto arquitetado com iniciativas coordenadas, intencionais, trazê-los novamente à comunhão com os irmãos. Mobilizar a igreja a buscar a ovelha perdida, assim como Cristo fez e faz. Amém? Então são objetivos bem claros e nós devemos levantar esses nomes de pessoas que foram removidas da lista de membros, tá bom? Aqueles que houve um voto por remoção, vamos dar prioridade para essas pessoas. Lógico, todos aqueles afastados devem ser trabalhados, mas precisa estabelecer um limite. Quais são os responsáveis por esse projeto? A secretaria, lógico, tem acesso aos nomes dos que foram removidos. Precisamos pegar o sangue forte aí do Ministério Jovem, Ministério Pessoal e dos anciãos, do ancianato. O lançamento do projeto é dia 1º de novembro. Dia 1º de novembro dá para lançar o projeto 10 minutos antes ali do sermão, pode utilizar o próprio sermão abordando esse assunto, e se não der no dia 1º, pode ser dentro desse mês de novembro, dia 8, né? Então você só precisa fazer aí a organização disso. Só lembrando que esses projetos já foram lançados com o pastor Nenilton aqui na nossa congregação algumas semanas atrás, tá bom? Só estou dando uma ênfase. Então o lançamento do projeto vai ser dia 1º de novembro, dia 2 de novembro, apresentar e divulgar no momento dos anúncios o sonho de resgatar os filhos pródigos, pedir o envolvimento de todos. Nesse dia seria interessante uma encenação, ou um sermão, um vídeo para descrever a ideia do projeto. Isso tem no YouTube, o sermão é um sermão de resgate, pode ser do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida, alguma coisa nesse sentido, né? Uma encenação o Ministério Jovem pode fazer, né? A secretária ou a secretaria deve fazer um levantamento de pelo menos 15 nomes de pessoas removidas e inseri-las na primeira etapa desse projeto. O fechamento do mesmo acontecerá nos dias 28 a 30 de novembro, ou seja, no último final de semana de novembro, será um final de semana de colheita na igreja local. São alguns passos. Olha, o primeiro passo é só cumprir as tarefas, são tarefas fáceis. Se você sente o coração machucado pelos irmãos que saíram da igreja por alguma razão, algum motivo, e você tem um forte desejo de trazê-los, esses irmãos, para o seio da igreja, são passos simples, tarefas simples. A primeira tarefa deve ser cumprida do dia 1º de novembro até o dia 8. A secretária da igreja fará um levantamento de nomes dos afastados, deve iniciar na igreja um momento de oração exclusivo por tais pessoas. Cada membro adota 1 ou 2 nomes para a oração intercessora. Olha como começa maravilhosamente bem, né? O objetivo é que os irmãos se tornem padrinhos e diariamente lembre-se deles ou dos afastados na devoção pessoal. Durante essa primeira semana, os irmãos que adotarem alguns afastados devem mandar uma mensagem por escrito, ou pode mandar um áudio ou uma carta, perguntando como a pessoa está e aproveitar para orar com ela pelo celular, se for o caso. Então imagine que interessante, está orando pela pessoa, o padrinho da igreja, a madrinha da igreja ali, né? Aqueles que vão interceder para essas pessoas afastadas, vai dar uma ligadinha, vai mandar uma carta, vai mandar uma mensagem e ainda vai fazer uma oração. Se for por ligação, faça uma oração. Se for um áudio, você pode mandar um áudio também de oração, tá bom? Então são essas 2 tarefinhas que devem ser feitas na primeira semana. Oração intercessora, levantamento de nomes, distribuição desses nomes e orar e entrar em contato com a pessoa, perguntar como é que ela está precisando de alguma coisa, falar que está com saudades e orar com ela. Na segunda semana, que é o segundo passo, do dia 9 de novembro até o dia 15, também tarefa simples. Nessa etapa é o momento de agendar uma visita de 30 minutinhos a qualquer momento possível nessa semana crucial. Então, nessa segunda semana, depois que já está orando, você já sabe quem é, já fez uma oração por áudio, por ligação, já mandou uma mensagem perguntando como é que ela está, agende uma visita.
O que deve fazer nessa visita? Uma visita de 30 minutinhos. Levar um presentinho, um livro, uma lembrança. Nessa visita, no máximo 2 ou 3 pessoas podem visitar. A casa não pode ficar cheia, até para não provocar um constrangimento, ela não está preparada para isso. Desenvolver uma conversa positiva. Não fale de fofoca, não fale de erros, de pontos negativos, né? Se colocar no lugar da pessoa, porque ela deve ter motivos porque ela se afastou. Troca as experiências positivas. Ouvir a pessoa é fundamental. E reafirmar a saudade da igreja por ela. Ler o texto bíblico e orar. O que não pode fazer? Criticar, não dê lição de moral, não seja partidarista, não entre na intimidade da pessoa, a menos que ela queira falar e desabafar. Letra C, nesse segundo passo, aproveite para convidar esse amigo para um almoço, que pode ser no dia 15, no dia 16, na casa do padrinho. Olha que legal, né? Então tem oração, tem mensagem por escrito ali, tem um áudio, tem uma oração, tem uma visita, tem um presentinho, e depois convida para o almoço, pode ser no dia 15, pode ser no dia 16. Devo lembrar que o não cumprimento de um dos passos anteriores poderá comprometer a aceitação deste e demais convites. Descubra qual é o prato predileto da pessoa e vai ser muito legal. O terceiro passo, terceira tarefinha, na terceira semana, do dia 16 até o dia 22, agora é hora de convidar a pessoa afastada para assistir um culto na igreja, participar de um pôr do sol, um pequeno grupo, um junto à panela, né? Criar novas oportunidades para visitá-la. A igreja deve continuar na oração intercessora. No caso de alguma dúvida por parte do interessado, recapitular os pontos doutrinários. Às vezes foi alguma dúvida doutrinária, às vezes viu alguma coisa na internet que bagunçou a espiritualidade dela, né? E se ainda, tem que verificar se ainda a pessoa guarda o sábado, se tem vícios, se ela é casada no civil, obviamente se mora com alguém, né? Então, ver a vida espiritual da pessoa, se ela está lendo a Bíblia, tendo comunhão com Cristo. Deve fazer um convite para essa pessoa nesse momento, um convite personalizado para cada um dos afastados, para a programação especial que chamamos de recomeçar ou de reencontro, que será nos dias 28 a 30 de novembro, no final do mês. Então, tem muitos dias, são 30 dias, são 4, 5 semanas, né? Vai acontecer lá na igreja local, ou pode ser num local, uma chácara, um sítio, na casa de alguém. Isso pode ser combinado, tá bom? Numa escola, eu já vi acontecendo numa escola. Se perceber que é propício para um apelo para rebatismo, faça. Dê um roupão de batismo de presente para ela. A missão está disponibilizando esses roupões para entregar nesse terceiro passo. Nesse terceiro passo é a hora que entrega, então, o roupão de presente, porque esse roupão vai lembrar muita coisa na mente dela, tá bom? O quarto passo, né, que é o final de semana do recomeçar, do reencontro, da Operação Resgate, né, vai ter uma programação bonita nesses 3 dias. Como eu falei, pode ser um local mais agradável aí que vocês vão escolher. Formatação do programa, músicas, principalmente aquelas músicas que possam relembrar o passado, músicas que marcaram época na igreja adventista, tá bom? Outra coisa, o pregador tem que estar contactado, né? Almoço de confraternização nesse dia, né? Pode ser no dia 29, por exemplo, né? Um junta-panelas com a igreja no dia 29, daí esse almoço é com todos, né? Aquele almoço anterior é na casa do padrinho. Uma atenção especial para o convidado, não fica os irmãos ali conversando e esquecendo desse que a gente está querendo reencontrar, resgatar. Deixe que o interessado perceba a alegria de vê-lo retornando. Momento de boas recordações, apresentar fotos antigas, pode jogar lá na tela da igreja, sabe? Fotos antigas de programações que tem as pessoas ali envolvidas. Letra B, prepara o ambiente. Importante, um lindo painel, né, ornamentação bacana, faixa de boas-vindas na frente da igreja, né, uma ornamentação especial e recepcionistas bem treinadas e atentas. Letra C, uma música ambiente para a chegada, né, clipes escolhidos para os primeiros momentos. Legal, sorteio de brindes, exatamente, dramatização, né, sobre o perdão, sobre o amor de Deus, louvor congregacional antecedendo e fazendo uma ponte para o sermão. E letra D, obviamente, nós sonhamos com rebatismos, né? Prepare com antecedência as fichas, os roupões, ornamentação, brindes, flores e, se possível, um lanche após a programação. Aproveite a ocasião para trazer amigos e parentes dos batizandos, tá bom? Observação: cada passo deve ser amarrado e planejado com datas definidas para a organização e sucesso do projeto. Sendo criterioso nos passos e na duração do projeto, o êxito é possível. O nosso sonho é alcançar pelo menos 30% do número de afastados cadastrados nesse projeto. Então, se são 15, o alvo são 15, né, afastados, nós queremos pelo menos trazer 5, 7, nós queremos todos na realidade, mas o nosso alvo é pelo menos 30% que eles voltem e fiquem conosco. E o quinto passo, muito importante, é uma tecla que eu não abro mão, é um ponto importantíssimo. A partir do dia 30 de novembro é a conservação desses que vão se batizar e desses que voltarão. A equipe que apadrinhou durante todas essas semanas e dias, visitou e trouxe para a igreja, deverá continuar dando assistência aos que retornaram. Esse relacionamento deve continuar no pequeno grupo, no Lar de Esperança, na classe do discipulado da Escola Sabatina, nos Desbravadores, no Junta-Panelas. Os padrinhos devem visitar esses que retornaram e aqueles afastados a cada 2 semanas, pelo menos, não pode dar um espaço maior. E realizar Junta-Panelas, realizar o culto de pôr do sol para aumentar o relacionamento e inserir essas pessoas que voltaram na missão, porque o que mais prende pessoas na igreja é Cristo e a sua missão. Depois vem o relacionamento, vem Junta-Panela, vem as programações, etc. E eu termino dizendo: trabalhamos e suamos agora e tiraremos férias no céu.
Então vamos nos esforçar, assista, né, esse vídeo com outras pessoas, compartilhe e coloque em prática dentro das datas que nós teremos pessoas se entregando a Jesus no final do mês, tá bom? Deus conta com você, Deus abençoe, entre em contato comigo, tá? E muito obrigado por ter ficado até agora.